Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar como foi que o homem se tornou pecador. Em Romanos capítulo 3, 23, a palavra do Senhor diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Para que nós possamos entender isso, nós precisamos ir lá no livro de Gênesis, no comecinho da Bíblia. Quando Deus criou o homem, Deus o colocou no jardim do Éden. E Deus disse ao homem que de todos os frutos que havia no jardim, eles poderiam comer livremente, menos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que eles comessem desse fruto, certamente eles morreriam. Mas, certo dia, Satanás, usando a serpente, veio e tentou a Eva, e eles acabaram caindo na tentação do inimigo, e acabaram comendo a fruta proibida. E a palavra do Senhor diz que todos os dias, na viração do dia, no final do dia, Deus vinha se relacionar com o homem, Deus vinha ter com o homem. E como de costume, quando Deus aparece no jardim do Éden para encontrar-se com o homem se escondeu de Deus, o homem fugiu da presença de Deus. Agora, por que o homem se escondeu? Por que o homem fugiu da presença de Deus? Está exatamente naquilo que Deus disse ao homem, porque Deus disse: o dia que você comer dessa fruta, certamente morrerás. Quando Deus disse que se o homem comesse da fruta proibida, eles morreriam, Deus não estava dizendo ali sobre a morte física que todos nós conhecemos. Deus estava falando da morte espiritual. O que é a morte espiritual? A morte espiritual é exatamente a quebra de comunhão entre Deus e o homem. Antes que o homem desobedecesse a Deus, antes que o homem pecasse ou comesse a fruta proibida, Deus e o homem tinham uma comunhão perfeita, eles se relacionavam perfeitamente. Mas a partir do momento que o homem desobedece a Deus, a partir do momento que o homem come a fruta proibida, a comunhão que havia entre Deus e o homem foi quebrada. Aquele relacionamento que havia entre Deus e o homem se desfez. Então, a partir daí, todo homem nascido de mulher ou descendente de Adão e Eva, ele já nasce separado de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 3, 23, que nós já citamos no início, que todos estão separados da glória de Deus. Todos estão destituídos da glória de Deus. Foi exatamente por causa disso. Em outras palavras, todos os homens são pecadores. E o homem se tornou pecador por causa do pecado de Adão e Eva. Por causa da desobediência de Adão e Eva, toda a raça humana pecou com o primeiro casal. E por nós sermos descendentes de Adão e Eva, nós também já nascemos pecadores. Muitas pessoas pensam que porque a pessoa rouba, mata, mente, que ela se torna pecadora. Mas não é bem assim. É por causa da desobediência de Adão e Eva que nós nos tornamos pecadores. E nós já nascemos pecadores. O homem rouba, mata, mente, porque ele já nasce com a natureza do pecado dentro de si. Amém? E é assim que funciona. Nós não somos pecadores pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, pelas coisas erradas que nós fazemos. Nós já nascemos pecadores, nós já herdamos essa natureza desde o Éden, desde o primeiro casal, Adão e Eva, por causa da sua desobediência, por causa do pecado de Adão e Eva, todos nós já nascemos pecadores. Amém? Que Deus possa te abençoar.